Bem-vindos ao BroncaCast, primeiro episódio de 2026. Tivemos um... Como é que o pessoal, os músicos falam? Hiato? Hiato. Um hiato. Pra gente se reorganizar aqui, é muita coisa. Mas voltamos com tudo. Você quer participar aqui do BroncaCast? Pode entrar em contato comigo, com a Rô, com o Thiago, pelo próprio BroncaCast. Manda mensagem que a gente dá um jeito. Você tem um tema polêmico, tem alguma reclamação, ou quer mesmo realmente bater um papo, só manda mensagem aqui pra gente, tá bom? Vou jogar a bola para o meu excelentíssimo amigo Thiago. Ele vai apresentar o tema de hoje. Pro desespero de alguns, estamos de volta, né? Desespero mesmo. Vocês acharam que eu não voltaria? Estou aqui. Hoje o tema é muito importante. A gente vai falar de um tema, né, que é importante para a comunidade toda, que eu acredito que a gente, como comunidade, tem que saber sobre esse tema, tem que reagir de uma maneira melhor, né? Sobre ele, a gente tá com uma mãe atípica de um filho autista, nível 3 de suporte. Ela é ativista, né, da causa com projeto social em prol às famílias atípicas. E você que tá acostumado a ver sobre autismo na TV aí, né, ver o Marcos Mion, não tenho muito nada contra ele, aliás, eu adoro ele, mas eu acredito que hoje a gente vai falar sobre um tema que não é tratado de uma maneira legal, né, no sentido da romantização sobre o autismo, né? O pessoal falar que o filho autista é um presente, e eu acho bonita essa ideia e tudo mais, mas a gente precisa, como adultos aí, né, como cidadãos, prestar atenção, né, não só na parte de divulgação, de falar que é legal na TV, colocar na novela lá uma personagem e tal. Galera, isso é ficção. Hoje a gente vai falar da realidade. Fala aí, Rô, quem é ela? Quem é ela? Muito bem, muito feliz, assim, bem animada, não só para esse episódio, que para mim é muito especial, porque eu tô com a minha prima aqui, né? Uma Tavares. E animada para essa nova etapa que a gente vai começar agora aqui em 2026, né? Todo mundo com as consciências já diferentes da consciência que estava antes, né? Sempre a gente melhorando, buscando. E é isso, hoje nós vamos falar então dessa realidade, desmistificando a causa autista, né? Porque é muito distante mesmo do nosso entendimento, que não somos mães atípicas, é muito distante. Então, quando você vai ver a realidade delas, você fala, cara, não é nada disso que eu tinha visto realmente na mídia, né? E eu acho que para mim, o que fica que foi mais difícil mesmo foi olhar e ver, Lídia, a questão psicológica de vocês. Uhum. Que eu acho que é assim, é a coisa que mais é abalada e que realmente não é vista. E como a maioria das mães não tem esse suporte, né? Porque não existe suporte na rede para a mãe. Eu acho que é muito importante ter o suporte também para o autista, né? Mas principalmente para a família. E a família, ela não tem esse tipo de suporte. E o quanto isso tem levado a esse desgaste. E você fez uma fala na Câmara recentemente, que eu vi, sim, que você fala sobre o adoecimento das famílias e inclusive suicídios, sim, porque não dá conta mais de lidar com aquilo, né? Hoje a gente tem, assim, quando a gente fala de autismo, né, a gente vê o autista, né, a gente nunca olha para aquela mãe. Mas as pessoas precisam entender que para aquele autista evoluir, ficar bem, se desenvolver, a mãe precisa, né, estar estabilizada, ter uma condição emocional firme, né, para conseguir fazer com que ela e o filho estejam bem. Então, assim, a gente não tem nunca um olhar para a mãe, né? O índice de suicídios entre mães atípicas é altíssimo, ninguém sabe. Uhum. E é grave. E por que isso acontece? Não é porque ela é um monstro de uma mãe, porque ela é uma mãe ruim, não. Ela tá cansada, ela tá desgastada, a sobrecarga é tão alta, que ela sente uma dor tão profunda porque ela se sente inútil, ela se sente incapaz, ela vê que ela faz e parece que nada muda, porque realmente é um processo lento, né? A gente usa muito essa fala, né, que são passos de formiguinha, e com eles é exatamente isso, né? Meu filho, por exemplo, vai fazer 12 anos em novembro, e ele faz terapias há 10 anos.
né? Então, assim, agora, depois de 10 anos de terapias intensivas, todos os dias, agora que ele aprendeu a fazer xixi no banheiro. Então, foram 10 anos de terapias intensivas. Então, se a gente não tiver uma estrutura emocional, se desiste no meio do caminho, porque é muito difícil, é doloroso, né? E a gente tem crianças que sim, tem nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas nível 2 e nível 3 de suporte tem um comprometimento muito agravante, porque quase que sempre o autismo não vem sozinho. Então, isso dificulta ainda mais o desenvolvimento dessa criança, levando ainda assim mais tempo, né? E aí isso vai sobrecarregando a mãe, vai sobrecarregando, e ela não aguenta. E o outro motivo da gravidade desses índices de suicídio é porque, na maioria das vezes, elas são mães solo. Né? Elas são sozinhas, não tem rede de apoio. Os parentes são os primeiros que desaparecem. No meu caso de mais de 250 famílias que eu acompanho ao longo da minha vida, né, com a causa. Então a gente vê assim que não tem rede de apoio, não tem um amigo, não tem um parente, não tem ninguém. Inclusive, assim, eu queria que você falasse para nós como foi quando você descobriu o autismo dentro da maternidade, né? E como foi lá, né, naquela época, assim, o que mudou a sua vida e se isso mudou a sua forma de enxergar o mundo? Ai, nossa, com certeza. Eu venho da área de educação, né? Trabalhei com autistas antes de ter o meu filho. Já o campo preparando. Eu sou daquela época de magistério, professora de magistério, né? Então, mas naquela época não tinha, não se falava tanto no autismo. Não, os diagnósticos eram Asperger, esquizofrenia, né? Eram outras nomenclaturas, né? Então a gente tinha dentro das escolas, por exemplo, sala de educação especial. As crianças ficavam nessas salas separadas. Mas eu sou professora dentro da escola pública. Eu sou dessa época da educação. A inclusão era assim. Que ano foi isso? E te falo, funcionava. Isso que eu ia perguntar, assim, achava que não era melhor assim? Claro, brilhantemente, funcionava. Ai, mas isso é segregação? Como assim, segregação? Mas que ano foi isso? Gente, Que eu acho que esse... aí eu entra. pesquisando sobre isso hoje no café da manhã, que eu falei assim, minha mente pensou, gente, não era mais lógico ter uma sala separada só para esse tipo de criança? Eu te falo porque eu vivi isso, eu trabalhei isso. Aí que entra um ponto, que eu acho que é o ponto de ruptura pra muita gente, né? De estar vendo na TV, tá vendo na novela. Cara, a gente tava falando sobre mães que elas estão pensando em suicídio. E aí, essa narrativa de ter um filho autista é um presente. Então, vocês entendem o tanto que isso às vezes pode ser ofensivo pra alguém que tá saturado emocionalmente, entendeu? Aí você fala assim, era legal separar, né? Alguns alunos são autistas dos outros alunos. Mas você tá segregando eles. Você não tem a noção da realidade, né? Como ela é, entendeu? Porque pode ser muito pior, dependendo do caso, você tentar inserir ele ali, né, junto. Então, é muito difícil você falar de maneira superficial sobre algo que você às vezes não acompanha. É um política que não funciona, sim, né? não funciona. Essa inclusão é uma inclusão. Para mim, a segregação e a exclusão já começa pelo fato de não se estudar caso a caso. Existe, como eu te falei, nível 1, 2 e 3 de suporte no autismo. Existem, sim, crianças que têm total condição de frequentar a escola regular. Sim. Tá tudo bem, né? Desde que se adapte a uma atividade, um ambiente, esteja preparado, que se tem estrutura, ele tem condição. Só que partiu para o nível 2 e nível 3 de suporte, é como eu te falei, o autismo ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de outras patologias que a escola, o professor, a gestão não tem preparo para lidar nem com o autismo, nem com todas as outras patologias juntas. Como é que vai fazer uma pessoa que a professora, você entende que ela se formou em pedagogia para dar aula para atípicos. Ela não estava preparada para essa demanda gigantesca de atípicos que estavam por vir. E a gente não está falando só de autismo. A gente tem autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual. A gente tem outras deficiências no ambiente escolar. E aí, como é que faz? Um professor com uma sala super lotada, né? Hoje, no mínimo, nós temos 5 atípicos de diferentes neurodivergências dentro da sala. Sim. Laudados, fora os que não estão laudados. Que estão sobre investigação, entendeu? E aí, como é que o professor faz? Né? Como é que faz? Sem um professor auxiliar, sem um profissional de apoio, sem uma atividade adaptada. E o que a gente vive em Rio Preto, politicamente falando, é uma catástrofe. A gente não tem material pedagógico
para dar aula. Uhum. Então, como é que se você não tem material pedagógico, você está esperando que tipo de estrutura? Uhum. O que se esperar? Né? Você entende? Não tem como esperar. Então, assim, inclusão, isso para mim é segregação. Não Você é? exclui eles lá dentro. Uhum. É uma inclusão de fachada. Isso que eu ia falar, uma falsa inclusão. É uma né? inclusão Uma inclusão que fracassada. traz mais a dificuldade, atrito, Sim. o adoecimento do que, de fato, resolver Sim. o problema, né? Nós, seres humanos, por si só, nós já somos diferentes, Uhum. né? Um do outro. Então, quando você vai trabalhar com uma criatura neurodivergente, você precisa analisar o caso dela, você precisa estudar o caso dela. Olha, o que ela vai precisar de... Eles não são iguais. Nós não somos iguais. Você imagina eles nos seus transtornos, né? Então, precisa ter uma atividade para esse, que talvez essa atividade não sirva serve para pro aquele. outro. Ah, olha, talvez essa abordagem na hora da contenção de uma desregulação, de uma crise, de Metz-Down e tal, não sirva para esse, não sirva para o outro. Essa atividade não sirva para aquele, sirva para... Porque eles são diferentes, eles são singulares. Eles montam algo padrão. Padrão para todo Pra mundo, todo como mundo, se... como se todo mundo mas a fosse inclusão mesma é isso aí, coisa. vamos botar todo mundo junto e misturado e... E foda-se. E foda-se. Ah, podia falar Tem a palavra- isso? Pode? Eu esqueci! Foda-se! Eu te falei! Não, pera, vou colocar também você. Bate de novo, vai, bate de novo. E foda-se! Eu não te falei que pode falar palavrão? Não! É que eu costumo falar nesse dos músicos, que os músicos Eu têm não mais que falar sabia. palavrão. Pode falar palavrão, não tem problema, aqui é liberal. Eu até assustei, a É Lívia liberal. falou. Eu falei, pô, Gente, esse é o melhor podcast que eu já fui na minha vida. Eu fui em 1000, mas esse é o melhor. não, calma, eu preciso fazer um adendo aí, vocês estão ouvindo? Vocês ouviram o que ela falou? Ela foi em 1000 podcasts e esse é o melhor, tá? Então, gente, corre aqui pro BroncaCast. Você quer falar? Corre aqui pro BroncaCast. E ó, eu ainda não falei pra eles, eu tô querendo colocar mais coisa no cenário. Vocês vão ver só. Na hora que a gente foi começando a colocar, ela falou assim, nossa, adorei isso, tem bomba, tem um monte de coisa, adorei esse podcast. Agora ainda tem palavrão? Fechou o podcast. É mais fácil de se expressar, né? Por essa situação. E você vê que, às vezes, eu acho que essa postura aí de fazer por cima, né? Fazer só joga todo mundo ali. É porque vira só um corte pequenininho numa campanha política, né? Uhum. Vira só um corte pequenininho numa campanha política. Coloca ali, eu fiz... teve um trabalho de inclusão. Pá, acabou. E aí diminui, né? Diminui muito. A gente não tem políticas públicas reais que sejam funcionais, que Sim. vão transformar vidas, que vão trazer benefícios, que vão trazer qualidade de vida. A gente não tem. A gente tem uma política pública de o escapamento da moto, para não Uma coisa que incomodar, que às vezes o autista não tá nem escutando o escapamento da moto. A gente tem uma política pública de uma sala de cinema lá adaptada, que o nível 3 de suporte nem vai. Nem nunca vai, vai conseguir nem vai. frequentar, Vai. porque não foi pensado em todos os níveis de suporte. Isso que eu ia falar. Entendeu? Eu ia perguntar É sobre isso que eu tô te falando. A política pública, ela não é estudada antes de ser apresentada. E assim, Né? você acha que esse ativismo que é cult das redes sociais, que eles falam muito mais do nível 1 mesmo, né? Acaba prejudicando, por exemplo, o nível 3, que realmente precisa de recursos diferentes, porque, né, é a modinha ali da rede social, né? Aí só mostra, assim, os contidos, né? Então, é exatamente por isso que existe níveis de suporte, né? Para diferenciar o tanto de ajuda que ele precisa. Você acha tanto que de eles suporte que ele precisa. Você acha assim, a política pública, ela é voltada para o nível 1? Eu acho que para nenhum nível de nenhum, suporte, na verdade, não. Ela é voltada Não. para fazer uma propaganda. É só marketing, Propaganda, né? A gente sabe. marketing. Época de campanha política, Isso. todo mundo abraça a causa, todo mundo balança a bandeira. Nós estamos no mês de abril, mês da conscientização do autismo. Agora a moda é o autismo. Daqui a pouco Acabou, ninguém lembra Só mais dura que existe. abril, acabou. É igual a história do Outubro Rosa, do toque. Só dura em outubro. Novembro Azul só dura em novembro. O assim. resto dos outros meses o pessoal esquece das coisas, Sim. né? Mas pra gente, que a gente vive isso Uhum. 24 horas, né? A dor é Como é que intensa. você fez, assim, Lígia, para você superar essa dor mesmo, que eu acho que... Ali no começo eu lembro quando você teve o diagnóstico, né? A gente teve, assim, uma conversa ali, eu lembro disso, assim. Como que você fez para que você pudesse se empoderar, assim, né?
e lutar pela causa. Porque, assim, a gente vê todo mundo adoecendo. Uhum. Assim, e claro que, com certeza, você também deve ter, né, dentro da sua vida pessoal, ali, as suas limitações, alguma coisa. Deve ser muito difícil você lidar com essa questão, que, assim, é um filho que você vai ter que ficar com ele para sempre. Sim. E aquela preocupação gigante que eu acho que você deve ter. E não é o filho que eu idealizei. Não é o filho que Né? você idealizou, com certeza você teve que lidar com essa Sim. frustração, porque tipo isso, né? E aquela pressão que eu falo assim, eu como mãe típica, já tenho esse pensamento que se eu morresse agora, o que seria deles? Imagina uma mãe atípica. E como é que você lidou com tudo isso e conseguiu virar essa ativista? Então, comecei a ver muito sofrimento entre as mães, né? A questão de suicídio, a questão de depressão muito profunda, as dores, e ela ficar tão mal de não ter nem condições de cuidar do filho. E eu comecei a analisar e assistir tudo aquilo. E eu falei, opa, peraí. A mãe é a peça-chave no desenvolvimento do filho. Você chegou a ter depressão? Eu sei lá, não deu tempo não de raciocinar se eu estava ou não com depressão, porque eu queria correr contra o tempo, né? Porque ele foi diagnosticado aos 2 anos de idade, foi bem precoce, ainda bem, né? Porque eu já podia intervir previamente. Mas eu queria correr contra o tempo, falei para mim mesma que eu não ia deixar. Claro que por dentro eu estava podre, né? Morta, mas eu entendi que eu era peça-chave no desenvolvimento do meu filho. E eu precisava usar aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Eu não vou mentir para você. A hora que eu recebi o diagnóstico do meu filho morreu ali. Morreu ali. Eu tinha imaginado, meu filho vai namorar, meu filho vai estudar, meu filho vai casar, meu filho vai ter filhos, vai fazer uma faculdade, vai dirigir, vai... Não. É um milhão de coisas que a gente projeta. Então, meu filho morreu a partir daquele momento. Em 15 minutos do consultório até chegar na minha casa, que era o tempo do trajeto, do caminho, eu tive que inventar outro filho. Eu tinha 15 minutos para inventar outro filho. Nossa. Entendeu? E eu tinha 15 minutos para respirar e falar: minha vida começa agora completamente diferente, eu preciso lutar por ele, porque eu sou a peça-chave na vida dele. Reorganizar tudo. A minha vida acabou ali. Acabou. Aquela ali, né? Aquela vida ali. E aí foram 15 minutos no caminho, eu chorava muito. Posso te perguntar uma coisa? Qual era a sua idade? Naquela época, você pode 33 falar? anos. Nova. 33 anos. Meu segundo filho, né? Depois, eu tinha uma menina de 11 anos. E aí nós decidimos ter o menino. E aí foi assim, a hora que eu cheguei em casa, eu engoli todo o meu choro e falei, bom, a partir de agora vamos dar os primeiros passos rumo a pelo menos o mínimo de qualidade de vida que eu possa proporcionar para ele e para nós também. Mas não foi fácil, eu sofri muito, chorei muito, eu queria que ele falasse, meu sonho era ouvir aquela voz me chamando de mamãe, eu via nos olhos do meu marido que ele queria brincar de jogar bola com ele, de carrinho, nada disso acontecia. Nada disso acontece. Não acontece. Não, meu filho é um nível 3 de esporte, com deficiência intelectual, e ele também tem transtorno opositor desafiador, TDAH, TEG, então é uma criança bem completa, comprometida mesmo. Então, assim, claro que depois de muitos anos de terapias, ele evoluiu muito, até mais do que o esperado, segundo os especialistas mesmo, por conta do caso dele, fala, né? Ele ainda é considerado não verbal ainda. Porque não usa a fala como meio de comunicação, não é intencional, não tem um diálogo, né? Mas ele solicita, por exemplo, olha que coisa, às vezes as pessoas vão falar assim, mas isso é bobo, isso é besta. Não, para nós não é não. Eu nunca sabia se meu filho estava com sede ou não. Então, eu dava água demais ou eu dava água de menos. Eu nunca sabia se ele estava com fome. Eu entuchava comida nele ou eu deixava ele horas sem comer. Eu nunca sabia de nada. Nossa. E além de tudo isso que o Henry tem, o Henry nasceu com uma alergia extrema a quase tudo que você imaginar na tua vida. Então, ele quase não pode comer nada. Não é que ele é seletivo, é que ele não pode. E ele é asmático também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a alergia dele leva a problema respiratório. Então, um monte de coisa que ele não podia comer, eu não sabia se ele ia gostar, se ele não ia gostar, eu não sabia se era hora, se não era hora, eu não sabia se ele estava cheio, se ele não estava cheio, eu não sabia... Nada. Então, eu ia fazendo aleatoriamente. Hoje,
Então, para mim, foi um ganho surreal. Hoje ele fala, assim, eu fui trabalhando com ele, eu descobri que ele é apaixonado por música. Então, eu fui tentando trabalhar o desencadeamento da fala com música. Então, tudo que ele fala meio cantado. Então, ele quer água, ele fala, aguita! Tudo cantado, sabe? Papá! Tudo cantadinho, assim. Que legal. Então, hoje, pra mim, isso é um avanço gigante. Né? Hoje Agora eu você sei, sabe. agora eu sei, né? É difícil ser... então, às vezes, ele não sabe ainda falar de algumas coisas, assim, mas ele já consegue comunicar com uma palavra isolada. Então, isso já é um ganho, né? Uma evolução muito grande. Mas isso foi assim, não só... É isso que eu falo, sabe? O nosso papel como mãe na vida de uma criança, assim, ele é essencial exatamente por isso. A nossa dedicação é tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa enxergar o quanto você é importante na vida da sua criatura. Sem você, nada funciona. Se não for a sua dedicação, o seu amor, sim, são horas de sono perdidas, são lágrimas derramadas, mas tudo isso vale a pena, vale a pena. Quando a gente vê. Para algumas pessoas a evolução é pequena, mas não é, Pra não. É vocês é gigante. 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 Claro. O desfraude também foi uma coisa surreal. Quando ele foi a primeira vez fazer xixi lá no mictóriozinho na parede lá, eu paralisei e falei, não vou nem me mexer, porque vai que ele para. E fiquei ali bobotizada. E ele fez todo o processo como eu ensinei, e eles surpreendem a gente, porque eu ensinei todo o processo. Faz xixi no mictório, que fica lá na parede, é um sapo que fica colado lá. Fez xixi no mictório, depois você vai pegar a parte do mictório, jogar no vaso, bota de volta, dá descarga, fecha a tampa. Falei, ele não deve estar nem prestando atenção. Imagina, ele fez todos os processos. E eu fiquei assim... Ai, meu Deus, ele entendeu. Mas você viu quanto tempo demorou? Porque você entende que não é só pra você. Você vai lá, faz xixi, pronto. Básico. Você nem se toca de cada normal, processo. Né? Cada processo é uma etapa extremamente complexa para eles. O tirar, o abaixar o short, o colocar o pipi lá, o fazer o xixi, o guardar de volta, subir o short, jogar lá, trazer. Então são muitos processos que demandam tempo, dedicação, e é isso. E assim, vou voltar nesse ponto importante. Você desenvolveu essa força, né, por si só, teve ajuda em algum lugar. Porque assim, você não cuida só do Henry, né? Tinha também a sua filha, porque quando ele nasceu você disse que ela tinha 11 anos. Então ainda era uma criança dependente, né? Então cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, mais a causa e da Lígia. Quem que é? Quem cuida? Né? Porque eu acho que essa é uma das dificuldades de vocês, É difícil, né? eu dou risada assim, mas é muito triste quando a gente fala isso, né? A gente abandona a própria vida, né? A gente esquece mesmo de quem a gente é, do que a gente gosta de fazer. Você nem lembra mais, assim, do que você gosta? Esses dias, uma amiga perguntou pra mim, Lígia, o que você mais gosta de fazer? Menina, eu fiquei horas pensando. Falei, o que será que eu mais gosto de fazer? Perdeu a identidade. Então, assim, a minha vida é o Henry, né? Hoje. É a causa, é o Henry, são os tratamentos, E a gente também tem que pensar em pagar contas e cuidar da casa, como você falou. Hoje minha filha está com 22 anos, mas eu sou avó, né, de 2 crianças. E aí eu não consigo viver como avó, curtir como avó, porque eu tenho um Henry. Então a gente abre mão mesmo, abre mão até de amar outras pessoas, né? Porque não tem espaço, não sobra tempo. E amar nós próprios, acho que a gente... É muito difícil a gente conseguir se colocar na lista. Assim, a prioridade é sempre o filho mesmo. Porque é tão difícil que as outras coisas não importam, entendeu? É assim que é a nossa cabeça. As outras coisas não importam. Se a gente conseguir... E eu vou falar pra você mesmo, assim, de coração. Se eu conseguir fazer por ele, eu tô fazendo por mim também. Então tá tudo certo. Né? E tá tudo bem. Eu acho que a questão para que a gente não sofra muito durante o decorrer dessa jornada é você aceitar a condição do seu filho. Você precisa aceitar a condição dele, né? Porque a gente tem muitos casos que
a própria família, a própria mãe não aceita, e aí dificulta ainda mais o processo. Uhum. A gente precisa aceitar a condição do filho e entender que nós, repito, nós somos a peça-chave na evolução dele. Uhum. A gente pode ser o diferencial ali para se ter o mínimo de qualidade de vida, né? Isso vai fazer com que você faça sacrifícios na vida? Com certeza. Uhum. No caso da escola, da política pública, se realmente ela funcionasse, né, e realmente conseguisse incluir todos, né, todos tivessem esse tempo de ir para a escola, porque é isso, a maioria fica em casa. A gente tem um índice de evasão escolar justamente por isso, porque a gente não tem estrutura, Isso, né, no ambiente escolar. Então, poucos atípicos frequentam a escola. E os que frequentam vivem uma inclusão que realmente não funciona. Porque eu falo que isso geraria um impacto na vida dessa mãe também, Sim. né? Porque daria ali um tempo para ela, né? Sim. Se recarregar, sei lá, fazer o que gosta, cuidar um pouquinho de si mesma, né? Deitar e não fazer nada. Ou limpar a casa tranquilamente mesmo, também. né? Porque normalmente a gente não consegue nem fazer isso direito. Isso, porque eu acho que parte disso aí, a gente precisaria de uma estrutura para poder essa mãe, né, ter essa estrutura para quando o filho volta. Porque para mim, que eu sou uma mãe, que meus filhos, eu acho que não tem, né? Não sei. Já é difícil ficar as férias inteiras com eles dentro de casa, o tempo todo, mãe. Né? Eu falo que anda igual cachorrinho nas minhas pernas, que eu fico tropeçando neles, que eles ficam em cima da gente, não é? Não é só a escola, né? Eu acho que assim, deveria ser pensado, por exemplo, a gente tem projetos, instituições que tá funcionando, trouxe um diferencial para a vida dessa família, então vamos aumentar, vamos criar mais vamos fazer. Né? A gente tem instituições em São José do Rio Preto que realmente fazem o diferencial na vida, só que não comporta a capacidade de atípicos que tem. As filas de espera são imensas, né? E olha que a gente está falando só em um setor, a gente está falando ali de contraturnos, instituições que as crianças possam ficar para fazer atividades pedagógicas, fora a saúde, que a gente não tem absolutamente nada. Né? Para uma consulta de um neurologista, por exemplo, para você conseguir um laudo, um diagnóstico, 2, 3 anos de espera. Sim. Terapeuta ocupacional é isso também. Fono, então. E aí existe a questão publicamente, que é um absurdo do absurdo, é a questão da rotatividade. A criança começa a fazer uma fono, o nível 3 de suporte, por exemplo, começa a fazer um fono. Vai fazer a fono 1 ano, tem alta. Porque tem que chamar o próximo da fila. Nossa. Para poder falar na propaganda depois política, foram atendidas uns 60 mil crianças. Foi atendida. Isso! Que qualidade de atendimento que foi esse, né? Porque fica legal colocar no corte lá, atendemos 10 mil, 15 mil, né? Em um mês. Mas como que você atendeu? Você atendeu para colocar na propaganda política. Sim, números, né? Número. Olha, você consegue explicar para quem não sabe um pouquinho de cada nível? Nível 1, nível 2, nível 3? Sim. Quando a gente fala nível de suporte, é o tanto de suporte, de ajuda que aquela criança necessita em atividades de rotina da vida diária. Então, o nível 1 de suporte, ela vai demandar alguma ajuda, uma ajuda considerável. Nível 2 de suporte, ele precisa de ainda mais ajuda. Então, por exemplo, a criança nível 1 de suporte, ela no início do processo, ela precisa de ajuda para aprender a escovar os dentes, para se alimentar, para isso, para tomar banho. E aí, conforme vai passando o tempo, essa ajuda vai se diminuindo com os tratamentos e tal, porque ela também vai compreendendo como se executa cada tarefa. O nível 2 de suporte, ele vai precisar de ajuda para muito mais que isso, não só a questão de alimentação, higiene, locomoção, ele precisa também na questão de uma leitura, de concluir uma atividade, para executar alguma tarefa, e conforme vai passando o tempo, ela vai melhorando também. Mas eles são verbais ou não verbal? Normalmente, não verbal é nível 3 de suporte. É o 3. Já parte para o nível 3 de suporte. É a grande maioria, né? Nível 3 de suporte. É um apoio intenso, então. E aí o nível 3 de suporte que requer mesmo eles são completamente dependentes, né? Para tudo, absolutamente tudo, né? Meu filho, por exemplo, não sabe ler, não sabe escrever, ele ainda usa fralda para fazer cocô, né? Ele faz o xixi dele lá e tal, que a gente conseguiu depois de muitos anos
executar essa tarefa, mas ele ainda usa fralda para fazer cocô. Ele tem uma questão cognitiva e sensorial muito grave também, então ele não usa sapato, ele leva tudo para a boca, então, assim, são muitas questões. Então, o nível 3 de suporte, ele precisa de muito apoio, Fora muita as crises, ajuda. né? O 3 Fora. tem muita crise. O né? nível 1, nível 2 e 3 tem crise. Tem crise, mas Todos igual eles. são iguais, não? São mais acentuados no 3. Depende da situação. Não é que o nível 1, a crise é menor do que o nível 3. Não, depende da ocasião, depende da situação. Por exemplo, se a gente tiver o nível 1 de suporte, que ele tem uma dificuldade severa em socializar e que ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. De repente, ele vai num churrasco com a família e tal, não sei o quê, e começa aquele som alto, putz, aquele barulheiro, aquela falação, tal. E aí ele vai se desregular e a crise dele pode ser intensa, chegar num Metidox que seja difícil trazê-lo de volta, né? Então, e o nível 3 de suporte... Eu pensei nisso agora. Eu sou desse Me jeito. desregula inteirinho. Entendeu? Isso pode acontecer com o nível 1, 2 ou 3 de suporte. Depende da ocasião. Entendeu? Existem, por isso que eu falo que eles são muito complexos, assim, que tem que ser muito estudado mesmo. Porque às vezes o que desregula o nível 1 de suporte não desregula o nível 3, nível 2, entendeu? Ou que desregula o nível 1, tua pessoa não desregula o nível 1, outra pessoa. Exatamente. Cada caso é um mesmo caso. dentro do mesmo nível de suporte, ainda assim, eles são completamente O diferentes. Henry desregula todo dia? Não, hoje não. Hoje, depois de muito acompanhamento, ele faz... O que ajudou muito também a trazer qualidade de vida para o Henry foi o óleo da cannabis. A gente ainda tem, sabe Isso, Deus eu ia falar porque, sobre um isso. tabu com esse trem, que eu não sei por quê, porque isso é uma planta, gente. É o conservadorismo, na realidade. Como né? uma erva cidreira, como um boldo, como um sei lá. E ele veio para trazer qualidade de vida. Não o meu é? filho tem qualidade de vida depois do uso da Como cannabis. que é o Henry antes e depois? Da cannabis, outra criatura. Ele tinha crise todos os dias. Ele se desregulava por conta de qualquer coisa. Não tinha nem motivo aparente. A gente nem sabia o que tinha acontecia. desencadeado Não. aquilo. Então, hoje, assim, às vezes ele passa a semana inteira sem desregular por nada, entendeu? E muito mais tranquilo. Hoje o Henry dorme. Ele não dormia. Ele acordava 17, 18 vezes na noite. Eu parecia um zumbi louco, assim, sabe? Aquela, você também já usa o óleo? Eu uso por quê? Porque, né, gente? Eu acho que precisa. Para evitar com que eu tenha depressão. Sim, Entende? eu acho que realmente Para poder é muito dar uma importante. ajudada na No minha foco, parte emocional, isso. foco, concentração. Isso. Porque assim, como a gente faz 50 milhões de atividades, né, ao mesmo tempo para dar conta de tudo, então Tem que ter alguma coisa tem que que dá uma tem que regulada. dar um, né, para dar um. Sim, e se você Então, for olha- usar determinados medicamentos, às vezes, eles têm vários efeitos colaterais. Exatamente. E pelo que eu sei, posso estar enganado, se eu tivesse, me corrija, por favor. O médico, para ele passar o tratamento com o óleo, ele vai testar todos os remédios antes. Se eu não me Sim. engano, ele é obrigado a ter esse procedimento. Um protocolo. E aí, como que você vai cuidar do seu filho e ter que lidar com efeitos colaterais de diversos medicamentos, mudar o medicamento, você vai ter que Sendo que já mudar. era mais fácil já ir logo pro Que já óleo, que não aconteceu. tem um efeito colateral, que a gente sabe. Tudo isso por conta Né? de uma marginalização, né? Exatamente. De Então, separar vocês um têm usuário, dificuldade nesse né, acesso, recreativo. Lídia? Vocês têm dificuldade a esse acesso? Com o óleo da Com cannabis. óleo. Hoje em cannabis, dia, como é hoje, que é? em 2026. Ainda sim. Ainda tem? Ainda tem. Não tem uma política que garanta o óleo para eles? Não, assim, a gente tem aí um óleo aprovado pela Anvisa, né, que é disponibilizado pelo Que é aquele SUS, mas é um óleo que é um óleo igual para todo mundo, e não é assim que Não é assim que funciona. funciona. Né? A É. cannabis, ela tem propriedades Tem vários tipos de específicas cannabis, para inclusive. trabalhar cada Isso. patologia, e não é assim que funciona. Então, Exatamente. assim, Não a Anvisa estuda liberou um fisiologicamente. óleo aí igual para todo mundo. como De se- novo, né? O padrão. Então, É isso aí. E os que a gente tem disponibilizado em farmácia, essas coisas, custam uma fortuna, Uma fortuna. né? Eu trabalho na Associação dos Estudos do Óleo da Cannabis há mais de 10 anos também, e aí a gente faz esse fornecimento com um preço mais acessível, mais em conta, mas um óleo específico, né? Com as propriedades Que é- canabidioides que é- que são essenciais para Pra cada aquela condição de causa. vida. Uhum.
entendeu? Então, é diferente, assim, você percebe quando a gente fala que a coisa só é bem feita quando é feita por alguém que entende, por alguém que vive por alguém que aquilo, sente, por alguém... Mas eu falo sobre isso, a gente só deve falar daquilo que a gente vive. É. Porque como é que eu vou falar? Não tem lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala, eu não sou mãe autista. Como é que eu vou? Mas você tá aberta a aprender. E as Não, pessoas sim, que não estão? Mas eu falo que a maioria que faz pelo merchan, né? Tá falando de uma coisa que não entende, vai buscar uma coisa que não precisa. Porque você tá perdendo tempo buscando isso pra causa. A causa não precisa disso. Eu escuto muito isso. Não é? Nossa, pra que essa loucura toda? Por que você... Mas acho que o povo lá da Câmara Municipal não aguenta mais ver minha cara. Mas o genérico é buscando... É isso que você tá falando. No genérico, eles buscam a mesma coisa pra todo mundo. Sendo que, assim, não precisamos disso. O que precisamos é de um olhar individualizado. Sim. De fato, né? Assim como os remédios. Afinal de contas, você tá falando uma medicina, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você vai passar um remédio pra câncer pra alguém que tem diabetes. né? É a mesma coisa. Ô, Lígia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz uma vez um podcast em 2024 com uma moça que também é uma mãe atípica e tudo. E ela reclamou falando assim no podcast. Que na hora que a pessoa fala assim, por exemplo, ela falou, eu tenho um filho autista. Aí a pessoa fala assim, você já viu o Good Doctor? Sabe? Fica comparando com... vocês já viram ele? Nossa, não, duro que ela falou assim... fofo. Existe todo mundo. Exatamente. Igual, né? As frases que o pessoal começa a comparar. Acontece isso com você também? Porque ela falou assim, ela pegou e falou 3 coisas que acontecem muito. E aí eu falei, gente, isso deu assim, todo mundo comentou. Filho autista é um presente. O que o pessoal fala que você fala assim, que sempre são as mesmas coisas, que nem você já viu o Good Doctor, comparar com outro. Primeiro de tudo, assim, são as frases feitas, né? Você é uma heroína, você é uma super heroína. Eu nem tenho super poder, né? Porque se eu tivesse. Seria um problema. Super heroína é o caramba, né, minha filha? Heroína, cara. Ai, se Deus te deu ele, é porque você é especial. Isso você já viu eu não quero ser especial, não. Entendeu? Ai, mas essa outra, né? Qual que você falou? Você acabou de falar a frase? Não sei, perdi. Da mãe, gente, ela acabou de falar a frase do filho, da mãe, aí que todo mundo fala. Do Good Doctor? É um presente. Ele é um presente. Meu, pra mim, presente de grego, é um brinco, uma caixa de bombom, um sapato novo. Um Pix. Um Pix é muito bom. Que agora é melhor Pix. Faz o Pix. Presente fosse se ele não tivesse vindo com esse transtorno todo. Um presente pra nós dois, pra inclusive. arregaçar a vida dele e a minha Não vida. Gente, a dificuldade das pessoas é essa, viu? Não achar que a gente não pode, não deve falar o que eu tô falando aqui. Isso a gente pode sim, a gente deve sim. Isso dói. E dói pra caramba. Eu vivo um autismo. Eu vivo um autismo regaçante, um autismo doloroso, um autismo que destrói, que machuca, que fere, que sangra. Entendeu? Não dá, né? Não, e a gente pode falar, a gente deve falar. Tá tudo bem eu falar, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô com dor no meu corpo inteiro, eu queria dormir, Gente, eu não sei o que é tomar um banho sozinha. Entendeu? Eu sei lá quantos anos faz que eu não tomo um banho sozinha, porque ele só toma banho se for comigo. E se eu entrar pra tomar banho sozinha e fechar a porta, o pau tora, que ele só falta derrubar a porta. A casa. Então vamos tomar banho junto, tá tudo certo? Então eu não tenho mais aquela privacidade de tomar. E às vezes um banho é aquela coisa que, você fica ali. Não, eu não tenho esse momento seu. Ai, posso falar também outra coisa? Pode? Claro, aqui é liberado. Eu tenho que fazer cocô com a porta aberta, gente. Nossa. Tá entendendo? E ele dorme com você? Dorme! E aí, a vida sexual? São tantos detalhes. Não tem mais vida sexual, acabou. É raro, né? Assim, Porque a gente precisa... A gente precisa suportar o sono. Aprender a controlar. Faz a criança dormir, depois vai pro outro quarto namorar lá. Porque, às vezes, nós dois, quando ele tá um pouco mais estressado, que foi um dia mais cansativo, ele quer a presença dos dois pra fazer ele dormir. Porque o En, como ele tem questões sensoriais, então você tem que, pra ele dormir, você tem que agarrar ele. O pai agarra, eu agarro, e aí a hora que ele pega no chão, tá tudo bem. Só que, às vezes, eu e o pai, nós estamos tão cansados, que a gente dorme junto.
Aí acabou o momento íntimo, não tem namoro ali. Então vai passando, né? Vai passando. A minha sorte, assim, é que ele é muito parceiro. Meu marido é muito Mas a parceiro. sorte sua é essa, porque tem muito pai que abandona o Isso que eu ia barco. falar, A por isso que maioria é mãe né? solo, Porque não dá maioria é mãe conta, solo. né? Mãe solo. Engraçado que a mãe, E não essa fez, é uma a mãe não inveja. fez sozinha, né? Essa é uma inveja que todas têm. E tá tudo certo. É uma inveja de algo que deveria não faltar, né? Você vê, elas não têm inveja porque você tem um carro melhor, porque você tem uma casa bonita, porque não, ela tem inveja porque ela não tem uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E Não, isso é- importante, Puta, rede de dói, apoio. gente. Dói. Você entendeu? Isso é um Eu acredito absurdo. que deve doer até num nível mais profundo, né? Porque assim, aqui em Rio Preto, assim, a gente não foi criada juntas, né? A gente foi famílias separadas, eu sou da mãe, você é do pai. Você é da família do meu pai, eu sou da família da minha mãe. Que eu fui separada, né? Então a gente não teve isso. Eu cresci, aqui eu criei os meus filhos sem rede de apoio. Tendo que contratar babá, um caos. Não tem rede de apoio. E isso pra mim já era uma coisa. Pô, você se sente sozinha, Sozinho. abandonado, Abandonado. rejeitado, não tô sendo vista, ninguém tá vendo as minhas necessidades. E é isso, eu não tomo banho, não tenho vida sexual, não tenho nada, não posso sair, não posso isso, não posso aquilo, porque a prioridade, o centro são as crianças. Sim. Agora imagina uma coisa, porque assim, o que muitas das vezes me salvou era o pensamento assim, já passa. já passa. Já sua vida volta. Uhum. Porque vai crescer e vai embora. A nossa não passa A nem sua não volta. passa. É exatamente isso. Imagina essa sensação do desespero de eu não posso fazer nada por ele Uhum. e não tem como fazer nada por mim, porque ele não vai passar. Isso aqui é pra sempre. Sim. E aí essa história que você falou dessa comparação de um com o outro, né? De falar assim... Você já assistiu o Good Já. Doctor? Todos Você já assistiu o Good Já. Doctor? Todos os episódios, estou esperando o próximo. Não só do The Good Doctor, mas existe a vida do Marcos Mion, né? Que é uma realidade que é bem diferente da nossa. Né? As pessoas também não entendem que a questão financeira facilita. Não adianta falar que não, que a coisa muda de figura. Quando Mas a você questão tem, financeira facilita no dia a dia de todo Então, mundo, você né? imagina Não adianta essa falar que é questão. mentira, que realmente não é. Não tem como. Existem, sim, os autistas, como o episódio, né, da série, claro que sim. Existem autistas que, além de autismo, têm altas habilidades. Que aí entra essa questão de conseguir fazer medicina, de conseguir se formar, e tem essa capacidade mesmo, né? Mas o problema é que eles usam este autista como regra de achar que aí a inclusão vai funcionar. Que aí todo mundo Generaliza, vai conseguir, né? todo mundo é igual. Por isso que eu falei da importância de estudar, de analisar caso a caso. Né? Não são todos iguais, nem todos têm essa mesma condição. Existem casos complexos, por exemplo, como o do meu filho, que eu sei que nunca vai fazer uma faculdade. Tá tudo bem, é a condição, eu aceito a condição de vida dele. Fica mais fácil trabalhar com Sim, isso, né? sim. Mas, e aí? Tá bom, ele não tem condição de fazer uma faculdade e tal, então o que vocês podem proporcionar para ele dentro da escola regular, já que a inclusão é obrigatória? Eu sou obrigada a levar meu filho na escola. E tem mais essa que eu tava lendo. Não, nós somos Existe obrigados. uma obrigação, Sim. né? Ah, tem uma obrigação. Sim, Tem, senão nós senão somos vai- acionados pelo conselho pelo tutelar, conselho, você pede da a guarda do prisão. filho. Aí funciona Da legal. negligência, da... Também. É engraçado como que a repressão sempre funciona, né? Melhor. Eu não entendo qual é esse prazer que a sociedade tem de reprimir as coisas de uma maneira agressiva, mas quando ela precisa olhar com um olhar, né, mais crítico, tentar entender, não, essa parte não pode. Põe a repressão lá que funciona. A gente não tá mais em 1950, cara. Não tá mais, né? Nem em 50 isso também não era aceitável. E eu vejo que ainda se tem essa vontade de querer forçar tudo de uma maneira agressiva e impositiva, mas você olhar, conversar, tentar entender, estudar, né? Que estudar é o pior, né? Pra quem gosta de repressão, estudar parece que é um veneno, né? Você Ouvir, vai então, morrer. piorou. Porque a gente não é ouvido nunca. Ouvir
Não. Se nesse e é um caso que não é uma questão assim que a gente tá, igual você estava falando do óleo, né? Tem a questão de discutir o uso de drogas de maneira recreativa, e precisa separar uma discussão Uma da coisa outra. Exatamente. A gente não tá falando de o uso de óleo de maneira recreativa. E quem quer usar de maneira recreativa, que use também. Sim. Cada um não quer tua Só que- tuas escolhas. Só que aí Não é? você vê uma postura de repressão, né? De não, tem que prender, tem que bater, isso é coisa de vagabundo e tal. Beleza, mas não separe essa discussão, Sim. por Separado, favor, da com certeza, medicina. com Separe certeza. isso, entendeu? Deixa pra quebrar o pau lá, a Olha o molecada na prejuízo. avenida lá, beleza. É. Mas aí não é uma questão mais de discutir repressão. Porque Assim, você vê o prejuízo que isso separasse, traz? Se conseguisse, se fizesse essa separação, inclusive, fica até mais fácil para as famílias autistas, por exemplo, receberem seus habeas Sim. corpus. Exatamente. Porque eu acho que as famílias precisam dos seus habeas sim, corpus. Porque sim. por que eu tenho que ficar dependente desse óleo caríssimo lá, ou Sim. aquele lá do SUS, por exemplo, sendo que eu posso sim fazer o meu próprio Sim, o óleo. Meu né? próprio óleo. Pode sim manipular plantar ali o no próprio fundo da óleo. minha Sim. casa, eu sei o que eu tô fazendo e tal. Então, acho que, né, separar é sobre isso, porque não é habeas corpus para geral, Não, é para quem realmente usa como medicinal, como medicina, né? Sim, como remédio mesmo. Uhum. Mas é como você falou, essa é Pra sempre eles não é assim, interessante, viu? né? A coisa é sempre enfiada de goela abaixo. A inclusão tá lá, Vai ela quem não quer. funciona, ela é uma porcaria, mas vocês são obrigados a levar. Porque se você não... Aí você é negligente se você não levar. Mas eles não são negligentes, estão fazendo o que tá fazendo. Parece que é como se fosse O negligente somos nós. uma vingança até, né? Por você ter pedido seus direitos. Já que agora você quer Então direitos, tá, agora então você vai ter... Quem tem direitos também tem obrigação. Agora Sim, você também é obrigado. sim. E aí você me perguntou lá atrás, a gente estava falando como que era na minha época, como professora, Isso. funcionava aquelas salas. Aquela sala. Porque Eu aí também tinha um isso. momento de socializar, né? Sim. Nos recreios, intervalos e tal. Tinha algumas atividades que eram feitas em conjunto com outros alunos, né? Típicos e atípicos juntos, para trabalhar a questão da da socialização. socialização. E essa sala voltada para essas crianças da inclusão na época, as atividades eram adaptadas para eles. Uhum. Eram voltadas especificamente para cada condição, para Sim. cada deficiência. Na sala regular, não. A professora não sabe nem como preparar uma atividade para essa criança típica. Ela não sabe como preparar e também não sabe como aplicar, porque ela não foi preparada para isso. Uhum. Entendeu? E Outra hoje, coisa- politicamente, o que a gente tem hoje na rede? A gente tem a prefeitura, ela contrata terceirizada, que é puta massa, nota 1 milhão. E aí essas terceirizadas não dão um curso, não fazem uma preparação para colocar essa profissional de apoio dentro do ambiente escolar. A hora que elas chegam lá, Né? que vê que o bicho vai pegar e que ela não vai ficar só com uma criancinha, ela vai ficar com um monte de criança. E cada uma com um Você já transtorno imaginou diferente. várias desregulando ao mesmo tempo, senhor? Então. E aí, cai fora. Cai fora. Não para uma, Não viu? para, isso que eu ia Fora que o falar. salário é miserável, uma vergonha. Uma Uhum. vergonha o salário dessas terceirizadas. A gente tem terceirizada aí que não recebeu faz mais de um ano, que está em processo. Que até o Sindicato dos Profissionais de Educação compraram a briga desses profissionais para eles não receberam até hoje. Aí acabou a licitação dessa, porque deu o maior escândalo na história de Rio Preto. Agora contrata outra terceirizada tão boa quanto. Ai, bomba neles! Porque olha, só Deus! Nem ele, minha filha, nem ele. Ela gostou das coisas que a gente tem aqui. Você percebeu, né? Eu tô falando, eu vou ter que arrumar mais coisas pra essa mesa. Tem pouca coisa aqui, eu ainda tá coçando assim. Meu carrinho do Shopee tá bombando. A gente tá indo pros finalmente, crianças. O que vocês querem comentar mais sobre Dentro da sobre causa, isso? Sobre a causa? existem pessoas que atrapalham a causa. Deve ter. Sempre tem, né? Um fura grande. Tem. A cara dela dentro da casa. Vamos colocar algum nome aqui na boca do saco? Eu tenho. Vamos dar você quer colocar o nome? Um nome em off? Pode ou... colocar o nome em off, pode Você não falar o precisa nome. falar o nome de uma pessoa, não. Só Só escreve. que a gente deixa fica eu sabendo quem é que tá atrapalhando essa causa aí. Só escreve aqui que depois eu A gente costuro a tem um boca. sapinho aqui, ó. A gente coloca o nome da pessoa na Não, boca do sapo. pode botar o poder público inteiro na boca do sapo aí. Toma. Inteiro. Vamos Não lá. é erro. Aqui, ó. O sapinho.
Você sabe se existe alguém que realmente tá no poder público, assim, que você tenha visto, pode ser deputado, né? Até vereador, que eu acho difícil, mas que realmente tenta ajudar de alguma maneira, tem algum projeto, você sabe se tem? Então, a gente tem as fake news, né? A tentativa de demonstrar para nós, famílias atípicas, que se importa com a causa. Mas na realidade Não tem nada. Não tem. Por exemplo, qual que é o papel de um vereador? Ele ouvir a população, certo? Certo. Então, se você vai criar um projeto de lei, quem que você tem que ouvir? Para saber se o seu projeto de lei vai realmente atingir o público que você tem intenção. Você tem que ouvir a população. Então, se você vai criar um projeto de lei específico para famílias atípicas, para os autistas, seja lá o que for, no mínimo você tem que chamar ali 2, 3 pessoas, 3 famílias que estejam engajadas com a causa, que entendem do assunto, que vivem isso na pele. Olha, o que seria bom para vocês? O que ajudaria vocês? O que traria de... É assim. Não, eles não fazem assim. Eles criam um projeto de lei lá, tão pouco se importando se vai ajudar, só para dizer que fez. Por quê? Porque ou tá próximo da eleição, ou... Entendeu? E vai dar trabalho. Porque vai precisar reunir essas pessoas, elas vão precisar discutir entre elas o que vai ser bom para até chegar num consenso que vai conseguir abranger todo mundo. Assim. A gente teve, por exemplo, em São José do Rio Preto, 2 projetos de lei apresentados aí por 2 vereadores que, claro, passou pelo mérito, passou pela legalidade no Poder Legislativo, mas quando chegou no Executivo foi vetado. Foi vetado. Entendeu? Por quê? Porque não foi analisado, não foi estudado, não foi montado certinho, realmente do jeito que... E aí, nunca entra, a gente nunca entrou, eu não sei te falar quantos anos, Luz, que eu tô na causa há 12 anos. Em 12 anos, acho que até antes disso, a causa autista nunca entrou na lei orçamentária do nosso município. Nossa, grave. A gente tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é responsável por essa pasta, que está lá, a Secretaria da Mulher, né? A Secretaria da Mulher é responsável pela pasta da pessoa com deficiência, pela igualdade racial e pela violência contra a mulher. Então, a nossa pasta da pessoa com deficiência está na Secretaria da Mulher. Só que ele recebe uma verba para distribuir para essas 3 pastas. Para a Secretaria toda, né? E nunca tem o suficiente para se criar algo para as famílias ou para o autista, para nada. O que a gente tem disponível é uma academia lá dentro da Secretaria da Mulher, que fica... Tem gente, a maioria são famílias vulneráveis que moram do outro lado da cidade. Bem que vai atravessar a cidade. E outra, academia... É só isso mesmo? É só isso. Que Né? a gente precisa? Academia? É só isso aí? Ah, não, vai lá tirar a carteirinha CPTE, tá? Pra quê? Só pra falar, oi, meu filho é autista. Eu já sei. Eu não preciso que ninguém saiba, não, porque não vai mudar minha vida. Não vai ajudar em nada. Entendeu? Não vai mudar minha vida. Então, a gente, a gente não... Eu não sei o motivo deles não enxergarem a urgência da causa autista não entrar na lei orçamentária. Porque o índice é altíssimo. A gente tinha 1 a cada 36 há 2 anos atrás. Hoje a gente tem 1 a cada 31. Nós estamos falando de 2 anos de um índice ter aumentado. O que é grave. A gente tem na nossa região quase 9 mil laudados. Fora os que estão sobre investigação. Gente, inclusive, é um número precisaria de uma ciência para também investigar por exatamente. Que tá assim tanto, né? E outra coisa, se esse índice é tão alto, por que essas pessoas não são consideradas munícipes? Porque a gente paga impostos aqui. Igual. As famílias pagam impostos aqui, né? Fazem uso de tudo no município. Votam, né? Inclusive, para colocar essa corja lá. E aí não entra na... Quer dizer, a gente é ou não é? Entendeu? Sim. Nós nunca fomos prioridades. Mas estão acontecendo coisas tão graves, tão graves, tão graves com as pessoas com deficiência nessa cidade, que só fica se jogando debaixo do tapete, debaixo do céu. Até quando vai isso? Até quando? Ontem a gente já teve a notícia de um adolescente que foi espancado na escola, um adolescente autista que quebrou o braço. Semana passada nós tivemos uma criança que sofreu violência dentro do banheiro da escola, né, um autista também. Qual foi a denúncia na síndrome de Down que foi esquecida? A professora que denunciou, né, com síndrome de Down, e ela também é autista, essa criança com síndrome de Down.
a professora sozinha dentro da sala de aula, sem um profissional de apoio, sem uma professora auxiliar, com uma monitora só para o pátio, para a escola inteira, uma escola gigante, grande, com muitos atípicos lá dentro, e aconteceu um monte de coisa, uma catástrofe, e ela falou para mim, Lígia, eu não consigo estar no banheiro, estar no pátio, estar na sala de aula, estar no refeitório, tudo ao mesmo tempo. Né? E aí as coisas começam a acontecer. Né? Um que sofre violência aqui, o outro que apanha lá. Às vezes a própria criança coloca a sua vida em risco. Meu filho, por exemplo, ele coloca a vida dele em risco o tempo todo. Ele não tem a mínima noção do perigo. Se eu colocar o meu filho na escola e soltar ele no parquinho, ele sobe lá no escorregador e se taca de cabeça lá em cima. E aí? Como é que eu deixo uma criança dessa sozinha na escola? Ele precisa de um cuidador, né? E aí o cuidador, ele vai cuidar. Eu vou levar meu filho pra escola pra cuidar. Não, pode deixar que eu cuido em casa. Ele vai pra escola pra quê? Aprender, né? Pra aprender. Vai Mas evoluir. aprende o quê? Desenvolver, né? Nada, porque não tem um profissional pra ele, não tem um professor pra ele. E já que a gente tá caminhando aqui pros momentos finais, o que você, enquanto, né, no seu lugar de fala mesmo, e ativista, o que você fala para nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer para, de alguma forma, ver mais a causa e ajudar na causa? Porque já que o poder público, a gente não está conseguindo esperar muita coisa, né? A gente não pode ficar sempre dependente disso. E, enquanto sociedade, o que nós poderíamos fazer? Acho que primeiro de tudo, né, o que falta muito na nossa sociedade, na nossa humanidade, é empatia. É preciso se ter empatia e olhar. Hoje a gente vive tão no automático que a gente não enxerga mais o outro, né? Então, enxergar essas pessoas, verem que elas existem e seja como você pode ser, mesmo que singelamente, seja a rede de apoio dela. Mesmo por um momento, se você conhecer um vizinho, um colega, um amigo que tenha um filho assim, olha, você quer que eu fico com ele pelo menos para você ir tomar um banho? Para você ir no mercado? Ou para você lavar uma louça na tua casa? Quer que eu vou ir na tua casa só para a gente bater um papo? Porque às vezes não é só a rede de apoio, é a solidão também, né? Então, tenha mais empatia, mais amor ao próximo, seja a rede de apoio que essa pessoa tanto precisa, mesmo que seja em momentos pequenos. Cada um tem a sua vida, claro, a gente sabe disso, é difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente está na Terra para fazer o bem, né? O mal vem para desafiar a gente, para criar obstáculos, mas a gente veio para cá para fazer bem ao próximo. Então, que seja feita com essas pessoas, mesmo que simplesmente já faz uma diferença tão grande, vocês não fazem ideia. Porque tudo pra gente que é pequeno, assim, pra vocês que é pequenininho, pra gente é gigantesco. Então faz total diferença. Então, o meu pedido para a sociedade mesmo, assim, é mais empatia, mais respeito, principalmente mais respeito, saber respeitar também, né? Nunca discriminar ou criticar ou julgar uma mãe pelo comportamento do filho ou pelo próprio comportamento dela também, né? Porque nós mães somos muito julgadas. Por exemplo, eu sou vista na Câmara dos Vereadores, assim, como uma mulher briguenta, como uma mulher não sei o quê. Eu não sou assim. Eu me tornei assim, porque tudo na nossa vida, como mãe atípica, é briga. Tudo a gente briga por educação, a gente briga por tratamento, a gente briga por isso, a gente briga por inclusão, a gente briga... Então, eu não sou assim, eu me tornei assim, porque minha vida é uma luta, uma batalha constante. E nós somos muito julgadas, sabe? A maioria das pessoas falam assim, essas mães são desequilibradas, essas mães são loucas, são barraqueiras. Não, nós não somos assim, nós nos tornamos assim, né, por conta da condição de vida que a gente leva. Então é isso. Menos julgamento, mais amor, mais empatia e respeito acima de tudo. Quer falar um pouquinho do brechó? Ai, ótimo! Adoro. Maravilha. O Brechó Amor é um brechó que já existe há 10 anos aqui em São José do Rio Preto. É um projeto social que a gente ajuda famílias atípicas com fralda, com leite, mantimentos, né? E aí, quando tem alguma ação também, a gente faz com a arrecadação do brechó. Então, a gente recebe doação de roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, masculino, feminino, infantil, para que a gente possa vender essas peças e, com a arrecadação, ajudar essas famílias atípicas. Então, é um projeto que é feito na minha casa, né? Eu disponibilizo lá o meu espaço, todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã, Rua Maria Francisca Pinto, número 570, no Parque Jaguaré. Tem Instagram?
Só o meu. Só o seu mesmo. Fala o seu, então, pra galera. @ Lígia T. Tavares. Tá? E se você quiser também ajudar na causa, não precisa ser apenas com coisas para o brechó. Sim. Né? Você pode também entrar em contato com a Lígia e ver aí o que as suas famílias estão precisando. Sim. E de repente fazer doações mesmo. Fralda, Sim, leite. sim. Às vezes as pessoas até assim, Lígia, olha, não tenho tempo para ir lá comprar fralda, vou fazer um Pix aí, você compra lá, providencia, porque a gente tem questões também, tá? A gente tem, assim, autistas que usa só um tipo específico de fralda, Isso, né? isso. Então, a gente tem muito adulto autista que usa fralda ainda, então tem umas que tem que ser de vestir, porque eles Certinho. comem, assim, e a gente já teve até internações por conta de eles comerem essas partes das fraldas, então, assim, quem quiser Entre em ajudar com contato pra valores saber também. mesmo o que é que precisa, Sim, né? pode Exatamente. colocar depois meu WhatsApp aí pro pessoal, só me chamar que tô disponível e agradeço muito. Obrigada por você ter aceitado, ter estado aqui com a gente. Que com certeza agregou bastante pra gente entender um pouquinho mais da causa, né? E com certeza vai fazer uma diferença aí pro povo que vai assistir. Obrigada. Eu que agradeço muito para dar toda a oportunidade que a gente tem de contar a nossa história, de dar visibilidade, contar a realidade mesmo do que as famílias vivem. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam uma coisa, né? E não é bem assim. Né? Então, muito obrigada mesmo pelo trabalho que vocês fazem aqui, de dar esse momento de fala, essa oportunidade de fala para pessoas como eu, né? Que normalmente não são ouvidas. Então, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada a vocês. Quer falar um pouquinho aí? Eu acho Quer que se despedir aí? vou aproveitar de despedir e pedir pra quem tá assistindo, chegou até aqui. Às vezes você não pode ir lá, entrar lá, doar nada, fazer pix, a gente entende, né, a situação de cada um, mas compartilha, mostra pra alguém. Às vezes você tem alguém que você conhece que passa por essa situação, mostre o podcast, peça pra pessoa compartilhar nas redes sociais aí, porque pra mim hoje foi muito legal vir aqui hoje. Eu sabia do tema, mas foi muito maior do que eu pensava, porque eu começo a me sentir obrigado, de certa maneira, a estar aqui e fazer, porque é difícil, às vezes pra rua, pra van, é muita correria, né, muita coisa pra fazer, mas vale muito a pena poder estar fazendo isso. É pouco, eu acho que é muito pouco, mas já é algo. Então, dê o like aí, comenta, compartilha, porque não tem, você vê que lugar de fala é pouco, né? Eu, por exemplo, não sabia dessa dificuldade imensa, né? Então, ajudem a gente aí, compartilha, mostra pra todo mundo, xinga o poder público aí nos comentários. Isso mesmo. Vamos cobrar. Vamos agradecer o nosso patrocinador de hoje, né? O The Art Creative. Ele que tá fazendo nossos cortes agora. Isso. The Estamos bem Archer. equipados, né? Da hora. Estamos bem equipadas agora. É mó bonito. Achei bonito, né? Nós vamos colocar aí os contatos deles também, se você estiver precisando aí de alguma produção, de mídia social, eles trabalham com isso daí. Gratidão pela parceria. Eles estão fazendo o nosso branding. Adorei. Gente, agradecer. Se por acaso você acha interessante esse assunto, encaminha pra galera. Na descrição do vídeo vai estar a rede social da Lígia, tá bom? Vai estar a rede social nossa. Precisa entrar em contato, quer falar, eu quero gravar um podcast, nem essa ideia. Manda pra gente, a gente analisa, a gente conversa. Tá bom? Você viu as palavras da nossa excelentíssima convidada. Foi um podcast maravilhoso! Você acha que tem bomba em todo podcast? Não! Teve coisa que foi pra boca do sapo, isso só no Bronca Cash, que começou em 2026, agora em abril. Não é tarde, gente. A gente tava fazendo umas reestruturações aqui, mas começamos com tudo. E como diria o nosso excelentíssimo Thiago Sente, que falou no começo, tem gente que não vai gostar, mas tudo bem, né? Foda-se. Vem por aí, né? Eu vim pra incomodar. O Bronca Cash veio pra incomodar. Desculpa. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, segue essa galera e bora lá. Beijos e até uma próxima.